E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Jen e hoje eu tô trazendo um vídeo onde nós vamos mergulhar nas águas profundas do conhecimento através de informações sobre um planeta que é fascinante e se chama Plutão. Se você quer saber um pouquinho mais a respeito desse astro que influencia gerações inteiras, assista o vídeo até o final. Então, o planeta Plutão foi descoberto em 1930 pelo astrônomo americano Clyde Tombaugh. E o mundo nessa época estava imerso numa atmosfera de escuridão e medo. Agora, por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, se vivia uma severa depressão. Na Europa, os ditadores estavam colocando pânico em todo o mundo com seus exércitos. Também a máfia impunha o terror do seu jeito, tanto na Europa como na América. E o que acontecia no Brasil? Uma coisa que estava acontecendo no Brasil era a famosa Revolução de 30, que foi um movimento encabeçado pelo político gaúcho Getúlio Vargas. Na área científica, a gente tinha então o início da bomba atômica. E no meio desse cenário caótico, surgia então a psicologia profunda e o processo psicanalítico de Freud, que foi o criador da psicanálise e a personalidade mais influente da história neste campo. Também tínhamos Adler, que foi o fundador da psicologia do desenvolvimento individual, e por fim tínhamos também Jung, que foi o fundador da psicologia analítica. O nome Plutão foi escolhido em homenagem ao deus romano do submundo, que na mitologia grega também é conhecido como Hades, o deus da morte, que é o governante do reino das trevas. Na Índia é Shiva, o destruidor. No Egito é Osíris, o deus de fertilidade e dos mortos. Na astrologia, Plutão é o regente do signo de Escorpião e da casa 8. É o planeta mais lento que a gente conhece hoje em dia. Ele demora cerca de 248 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Tem uma ação que é lenta, grave e inevitável. Sua influência nas pessoas muitas vezes é dual. De um lado ela fascina, de outro lado ela repele. Ele é o último planeta transcendental, considerado a oitava maior do planeta Marte. Isso na astrologia tradicional. Segundo o livro Conhecimento da Astrologia, Plutão fica em domicílio quando ele está no signo de Escorpião e na casa 8. Ele fica em exílio quando ele se encontra no signo de Touro e na casa 2. Sua exaltação controvertida acontece quando ele está em Leão e na casa 5. E o seu momento de queda acontece quando ele está em Aquário e na casa 11. No organismo, ele está associado com os sistemas excretor e reprodutivo e também com a glândula pituitária e os crescimentos anormais. Plutão representa a energia mais poderosa que está à disposição da humanidade para o seu melhoramento e progresso. No livro Os Astros Sempre Nos Acompanham, da Cláudia Lisboa, Plutão foi chamado de vulcão do mapa, capaz de entrar em erupção quando menos se espera. Além disso, costuma ser comparado à ave fênix, que é famosa por nunca morrer, por renascer de suas próprias cinzas. E isso está intimamente ligado com o planeta Plutão, pois ele traz em si a regeneração, a cura, as transformações decorrentes de mortes e renascimentos que são vividos ao longo da vida. A transformação plutoniana vem por meio da destruição. Destrói o que não serve mais, para que disso surja algo novo e melhorado. No entanto, o que acontece é que as pessoas frequentemente resistem à mudança ou a enfrentar aquilo que foi reprimido. E isso pode resultar em neuroses ou vícios, que são tentativas de esquecer aquilo que precisa ser reconhecido de forma consciente. Com Plutão, com frequência uma pessoa desencadeia a turbulência subterrânea de anos de sentimentos reprimidos. E como ele é a oitava superior de Marte, esses sentimentos plutonianos normalmente incluem raiva, violência, afogadas há muito tempo. É a sombra que está dentro da pessoa e que precisa ser transmutada. Esse planeta, Plutão, costuma ser acusado de possuir uma natureza exageradamente sexual. Porém, conforme o livro Astrologia e Mitologia,
Isso não se justifica inteiramente de um ponto de vista mitológico, já que fora o rapto de Perséfone, as necessidades sexuais de Hades nunca são mencionadas. Presumivelmente, os dois tinham um relacionamento sexual saudável. Existe uma relação entre Saturno e Plutão, pois Saturno se manifesta de maneira a retribuir nesta vida o que se fez em outra, isto é, desenvolvendo uma experiência kármica, e Plutão faz a mesma coisa, porém com relação à humanidade, ou seja, ele é mais amplo. No mapa natal, a posição de Plutão por signo representa um importante desafio, não apenas para a pessoa, mas para a geração da qual ela faz parte. Arroio aponta para que, assim como Urano e Netuno, Plutão por signo não representa qualidades claramente individualizadas. No entanto, seu posicionamento por casa e os seus aspectos com planetas ditos interiores têm maior relevância num contexto mais íntimo, pois eles podem revelar como o indivíduo está sintonizado com as forças de mudança dentro da sua geração. Nas áreas da nossa vida que são regidas por Plutão, inevitavelmente teremos de lidar com fortes ligações e compulsões, que podem dar origem a uma sensação de insegurança e medo de perder. Aí podem surgir tendências manipuladoras e também dominadoras, além de padrões de comportamentos defensivos. Sentimentos como mágoa, ressentimento e raiva, quando existe uma sensação de derrota, perdas e ameaça à segurança, podem também ser sentidos, mas não podemos esquecer que é justamente nessas áreas que somos chamados a superar o medo e admitir as emoções e padrões de comportamento que muitas vezes estão bloqueados dentro de nós. E Plutão nos permite então não apenas fazer uma autoanálise, como também realizar uma transformação pessoal profunda e que pode gerar mudanças positivas até mesmo em nosso ambiente. Nessas áreas, a gente aprende a desapegar e descobrir novos valores, ao abrir mão daquilo que já não serve mais. Plutão também trata de tudo aquilo que é destrutivo em nós, incluindo as nossas intolerâncias e o exercício excessivo de poder. Devemos aprender a controlar os nossos impulsos mais sombrios com ele. Além disso, também indica onde devem acontecer as transformações e onde os movimentos de massa vão atingir a pessoa, uma vez que este planeta tem relação com a grande comunidade, bem como onde podem existir tendências ocultas ou onde pode ser usada a força de vontade. Os trânsitos de Plutão são longos e lentos, e eles representam períodos significativos de crescimento da alma, ou experiências transformadoras na vida de uma pessoa. Normalmente, essas experiências de transformação resultam primeiro num processo simbólico de morte, que seria como uma ida ao subterrâneo, realmente uma ida ao reino de Hades, com a sensação de perda, lamentação, dor, separação ou tristeza de algum tipo. É realmente uma experiência de visitar Hades em seu domínio. E quando a gente sai com sucesso desse processo, a gente sobe a escala evolucionária. Agora, então, nós vamos dar uma olhadinha em alguns Plutões em mapas astrais. Primeiro eu quero mostrar para vocês que realmente Plutão afeta o lance da geração, né? Várias pessoas que nasceram numa mesma época, no intervalo tipo de 20 anos, que é o tempo que Plutão demora mais ou menos no signo, eles vão ter o Plutão no mesmo signo, obviamente. Eu peguei alguns mapas aqui porque eu queria estudar os cantores, enfim, uma parada assim, queria ver um negócio. Então, eu tenho essa montagem que eu fiz aqui com vários mapas. Esse é um dos mapas que a gente vai olhar, mas eu só quero apontar que, observem, este cara aqui, o Alice Cooper, ele é um cantor, né, entre outras coisas, mas ele principalmente é conhecido pela carreira musical. Ele tem um Plutão aqui em Leão, tá? Aqui a gente tem a Barbra Streisand, que também é cantora, se eu não me engano, e ela também tem um Plutão em Leão. Aqui a gente tem Bob Dylan, famoso, Plutão e Leão. Aqui nós temos o David Bowie, também conhecido, Plutão e Leão. Agora nós temos a Rita Lee, conhecida aqui no Brasil, né? Plutão em Leão. Nós temos Raul Seixas, Plutão em Leão. Jimi Hendrix, Plutão em Leão. Frank Sinatra também tem Plutão em Leão. Então todos esses cantores, vários cantores desta época, várias pessoas desta época, porque isso aqui é uma amostra muito pequena, elas têm
Plutão em Leão. Só varia a casa. É por isso que, psicologicamente falando, num nível de pessoa individual, o Plutão por signo, ele não influencia tanto, porque ele está no mesmo signo para várias pessoas. Então, né, para o lance mais individual da pessoa, é o Plutão pela casa e Plutão fazendo aspectos com os outros planetas. Aqui então eu separei, eu escrevi, né, para eu não me perder, porque enfim, ainda estou estudando. Então nós temos aqui o Alice Cooper. Plutão dele está na casa 10 e está em Leão. Nós temos que lembrar que o Plutão trata de temas como transformação, morte e renascimento, poder pessoal. Então o que a gente entende de cara? Tem Plutão na casa 10? Então significa que a área da carreira dele vai passar por transformações ao longo da vida. Aqui nesta área ele não pode se apegar. E fica a dica, aonde Plutão estiver no seu mapa, você não deve se apegar às coisas, porque Plutão vai querer que você mude. E você precisa mudar. Quando você não muda, daí você acaba experimentando o lado mais sombrio desse Plutão. Agora, quando você faz as mudanças, a tendência é que você se desenvolva mais, que você cresça mais como pessoa. Eu fiz assim, né? Eu dou a explicação do negócio aqui, da casa, da posição, mais ou menos. E eu pego um fato, algumas coisas, enfim, que na minha concepção pessoal, tá? Dentro daquilo que eu aprendi um pouco até agora, eu consigo identificar como uma ação plutônica, como um comportamento que vem, no caso de Plutão, da influência desse Plutão. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei um pouco da história, olhei a história, né? O Alice Cooper fez parte de uma banda com a qual em 1973 ele começou a se desentender, porque ele queria o quê? Ele queria manter uns elementos teatrais que faziam com que ele tivesse destaque, só que essa banda não queria mais manter isso daí, queria focar mais na música em si. Então aí começa a primeira coisa, né? Que tu não pode se apegar. Então ele acabou tendo que sair fora desse negócio, dessa banda, largou, mudou. Quando a pessoa muda, pra mim já é uma, sabe, tá na área da carreira, fez uma mudança, pra mim já é aquele poder de Plutão que tá nele. Porque se ele não tivesse esse poder, tipo, inclusive Leão, né? Leão trabalha muito com essa coisa do drama, né? Eu quero levantar esse ponto. Apesar de o signo não influenciar tanto na individualidade da pessoa, neste ponto, como ele está junto com Saturno e tal, enfim, e está fazendo outros aspectos, inclusive com o Sol, outras coisas aí, me chamou a atenção que o signo em que Plutão está é Leão. E Leão trabalha muito com a questão dramática, a questão da atuação, a questão das artes. Sabe, ele poderia simplesmente ter cedido aos apelos da tal da banda dele e dito, ok, então não vamos mais fazer isso, vamos só cantar, tocar e fazer o lance musical. Só que não, ele se empoderou, ele pegou aquilo que era dele, essa habilidade teatral dele, e disse, não, quer saber? Fica vocês aí que eu vou fazer o meu negócio. Tipo, isso é Plutão, é você usar o teu poder para poder mudar e para não se submeter a situações que poderiam não ser tão boas para você, que vão tipo contra aquilo que faz parte de você. Espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou falando, tá? Ele teve umas mudanças na carreira com relação à popularidade. Uma hora ele tinha bastante popularidade, outra hora ele tinha pouca popularidade. E foi na década de 80 que ele passou por esse declínio. Por que ele passou por um declínio de popularidade? Porque ele estava mudando o estilo que ele estava fazendo as coisas. E Plutão é isso, é mudar, é não se apegar. Então, em 1986 foi quando ele finalmente conseguiu se reerguer a partir disso tudo. Aqui tem outro mapa, que é da cantora Alanis Morissette. Ela tem um Plutão em Libra de casa 3. O Plutão de casa 3 indica que a pessoa vai passar por profundas mudanças, vai sempre ter mudanças, na área da comunicação, na área do conhecimento, com irmãos, com o ambiente próximo, com a família próxima dela, não especificamente pai e mãe, mas tipo o restante da família. E do meu ponto de vista, ela faz parte de uma geração que consegue transformar através do equilíbrio, da harmonia, da união, da justiça, da diplomacia, principalmente da diplomacia. E o fato interessante
é que ela se declarou, na verdade, ela se declarou como ativista em várias causas sociais, tais como causas de artistas, mulheres, meio ambiente, bem-estar físico e mental, direitos humanos, e ela participou de vários eventos, debates e conferências em torno desses temas. Então, como eu disse, Plutão traz mudanças para a nossa vida e como nós vivemos as mudanças depende de nós. Transformar-se pode ser um processo leve ou pesado. Vocês desculpem os erros aí de grafia, mas eu fiz isso aqui no Photoshop. O Photoshop ele não consegue, pelo menos no meu computador, acompanhar a agilidade da minha digitação. Paciência. Então aqui, mudanças através da diplomacia, certo? O próximo aqui é um Plutão em Touro de casa 11, no mapa do Sr. Albert Einstein. Um Plutão de casa 11 indica o que? Transformações, ou poder de transformar, o coletivo, os amigos, as metas e objetivos. E eu diria que com esse Plutão em Touro, especificamente, ele era de uma geração bem prática e perseverante, e traria ideias inovadoras, porque Plutão está numa casa de ar e a casa de Aquário, e Urano está na casa 3. Traria essas ideias, essas novas ideias, para a materialidade de Touro aqui, num sentido de progresso social, casa 11. Se você é astrólogo, já está estudando há mais tempo que eu estudo há tipo 8 meses, tá? Então se você tem outra interpretação, você quer expor, sinta-se à vontade, certo? Isso aqui é parte de como eu entendo. Então, um fato interessante aqui, né? A gente nem precisa procurar muito para saber que ele, de fato, usou do poder plutoniano dele para mudar a sociedade e fazê-la progredir no campo científico. Plutão em Touro, casa 8, mapa do Elvis Presley. Um Plutão de casa 8 indica que as mudanças elas vão afetar ele na área do inconsciente dele, na área dos assuntos de casa 8. Ele fazia parte de uma geração que tinha um poder de transformar através do cuidado, através da nutrição emocional, através das características cancerianas. Aí eu coloquei aqui que o poder pessoal dele vinha de uma comunicação emocional, empática, espiritual inspirada. Por quê? Porque a Lua está aqui na casa 3, tá? Me baseei nisso. A casa 8 também tem a ver com assuntos mais de sexualidade, são assuntos tabu, pelo menos é isso que eles falam, tá? Então, um fato interessante é que falam do estilo de performance sexualmente provocante que ele tinha, casa 8 e Escorpião. Foi popular, mas controverso, Lua conjunta com Saturno na casa 3, posso estar errada, ok. Então Elvis perdeu a mãe dele, ficou devastado e dizem que ele nunca mais foi a mesma pessoa depois disso. Especialmente porque o relacionamento deles era muito próximo, mesmo na fase adulta. E esse é o tipo de mudança que um Plutão de casa 8 poderia provocar nele também. A casa 8 ela também fala de morte, então um Plutão de casa 8 pode lidar com as perdas, pode ter que lidar com as perdas também. Então passamos por uma jornada informativa sobre Plutão, várias coisas que eu mesma consegui ver, porque eu tento estudar muito, né? E eu tento compartilhar um pouco daquilo que eu entendo. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo, tá?